Estamos aqui mais uma vez, vamos seguir com a aula. Lembrando que na última aula a gente colocou as categorias, né? E a gente agora vai iniciar o processo de configuração dos artigos, né? Lembrando que se eu clicar aqui no marketing no varejo, nesse artigo não tem nada, né? Só vai ter um texto ali que eu coloquei aqui para simbolizar que vai ter conteúdo posteriormente. E por falar em conteúdo, a gente precisa entender os fundamentos e os conceitos do conteúdo, né, de como que isso tem que se apresentar no blog, no site, qual que é o jeito que ele vai ficar fácil para o nosso leitor localizar ele aqui nas categorias, clicar e ler o conteúdo, né? E isso aí tem um nome, né? A gente chama isso aí de hierarquia, né? Essa hierarquia, ela respeita alguns princípios, né? Eu estou aqui na minha pasta, né? A gente vai entender como é que isso ocorre, tá? Então, vamos primeiro entender o conceito da leitura visual, né? Do conteúdo dentro do nosso blog, ou seja, como que o nosso blog vai apresentar o conteúdo aqui, visivelmente, né? Vou reduzir ele um pouquinho mais, né? Para a gente ter uma noção, ó, do visual do blog, né? Então, isso aqui é a nossa página, toda ela. Então, nós somos ocidentais, lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então, a gente tem aqui um conteúdo nessa área do blog e um outro conteúdo que vai estar aqui, né? Tem um conteúdo na parte superior e um conteúdo na parte inferior. Mas se eu não souber fazer isso de maneira adequada, se a gente não fizer isso de maneira ordenada, fica meio confuso para o leitor o que ele lê primeiro, o que é mais importante e o que é menos importante. É claro que a gente já entende que o blog, o site vai estar colocando sempre a última postagem aqui em cima e as mais antigas vão sendo empurradas para baixo, né? Então, com isso, quando a gente acessa a página, ou seja, digitou o endereço ali, né, e deu Enter, ela vai carregar, né, a página vai vir aqui toda um visual, vai vir assim, né? Então, vou ver a capa, na parte superior, logo em seguida aqui o menu com as páginas principais, né? E rolando aqui a barra de rolagem, vou ter acesso ao conteúdo geral. Mas o que eu leio primeiro? O que está aqui, o que está aqui. Então, conforme a forma que for feito isso, pode virar uma confusão. Então, a gente tem que respeitar isso aí, né? Essa ordem. Isso aí tem um nome que é hierarquia de conteúdo. E a hierarquia de conteúdo, pensando em blog site, ela segue um princípio, um fundamento que a gente chama de hierarquia em formato Z, né? Conteúdo em formato Z. Aonde a pessoa lê da esquerda para a direita e corre o olho. E quando eu falo corre o olho, é escaneia, né? O olho vai escanear a página, aquilo que está na tela dele, e depois ele finaliza aqui embaixo, né? Voltando a ler da esquerda para a direita novamente. Então, esses são os pontos principais, né? No nosso exemplo aqui, inclusive, ó, né? Eu vou dar um zoom aqui para a gente visualizar um pouco melhor. Eu tenho o topo do site aqui, ó, do blog, o menu, né? Esse menu principal é onde estão as páginas. Depois, descendo, já começa a ter algum conteúdo, né? Aí esse conteúdo aqui é o conteúdo tirando a parte superior, o principal conteúdo mais visível, né? Inclusive com uma imagem aqui, né? Um título, né? Logo abaixo do título uma imagem, depois um resumo sobre o conteúdo, né? E claro que aqui vai ter um botão que eu possa ler mais, clicar e ir para a página específica, lá onde vai estar todo o conteúdo. E para baixo segue a mesma coisa, né? Um outro título, uma outra imagem, um resuminho do que é o assunto e assim sucessivamente. Então esse é o princípio, né, da hierarquia visual de conteúdo em formato Z. É muito comum utilizar um aplicativo, um programa de mapa de calor, né, para fazer o escaneamento da página, como que os usuários, né, os visitantes do site ou do blog estão ali acessando aquela página para verificar como é que está sendo o interesse deles no conteúdo, né? E esse mapa de calor, existem alguns programas, né, que são essenciais para fazer isso, né? Esses programas, eles têm ali uma finalidade, né?
que é justamente fazer esse mapeamento. Temos aqui o Mouseflow, né, o Hotjar e o ClickTailor, né? A fonte que nos forneceu isso foi a Rock Content, né? Mas se digitar na internet aí, Mouseflow, Hotjar, ClickTailor, vai achar aí esses principais programas aí de Hotmap, que é o mapa de calor, né? O Hotjar, inclusive, é um dos mais usados no mundo, né? Então, o que seria o mapa de calor, né? Eu tenho aqui, eu vou abrir aqui uma imagem de um print do Guardian, né? E ele está mostrando aqui, ó, né? Esses aplicativos, essas ferramentas, ele mostra os principais pontos de calor onde tem mais interesse pelo navegante, né? Nesse caso aqui, a parte mais interessante do site foi isso aqui, ó, né? A parte secundária já não foi tanta, né? Então, tanto que aqui os artigos, os conteúdos são tudo em formato de link, então somente vai clicar quem tem interesse, né? Já aqui já tem um resuminho, ó, né? Dá para perceber isso ali. E um outro exemplo é aqui, ó, né? A gente tem alguns prints aqui de outras páginas, né? E aqui eu tenho algum exemplo de mapa de calor, que é o que a gente chama de leitura visual, né? Hierarquia visual em formato de F, né? Como que é isso, né? Vamos voltar aqui no nosso exemplo anterior, ó, né? Então a gente estava nesse aqui, né? Que é um mapa, uma hierarquia visual de conteúdo. Esse formato Z é muito importante para a distribuição do layout do site, do layout do blog. Já quando a pessoa clica no conteúdo, que abre uma nova página, essa página vai ter o conteúdo detalhado, né? Esse conteúdo, normalmente, ele deve estar descrito, formatado ali, no que a gente chama de hierarquia e no mapa de calor em F, né? Onde a gente tem na parte superior, né? Vai ter ali na parte superior o topo, os menus e tudo mais, né? Logo um pouquinho abaixo um título, um subtítulo, uma descrição, um pequeno resumo, né, do que é o conteúdo em si, né? Depois vem uma imagem, né? Depois vem ali uma continuidade desse conteúdo com um outro título, né? Um subtítulo, e seguindo em frente, inclusive com tópicos, né? E esse conteúdo continua a página para baixo, né? Vai rolando ali, vai tendo conteúdo, né? E lá no final, ter ali o acesso às redes sociais, às presenças digitais daquela empresa, daquele blog, daquele profissional dessa página, né? E normalmente do lado direito vai ficar visível ali a área de busca, vai ficar ou visível também uma área de destaque, de repente fazer um cadastro para a pessoa acessar conteúdo, receber conteúdo por e-mail, né? Tem uma área ali para acessar também as redes sociais, né? Uma outra área para outro conteúdo, ou seja, é a parte de destaque, lembrando que, né, a parte superior é um destaque. E depois em áreas específicas para baixo aqui. Então, nesse formato de leitura F, significa o quê? Hierarquia, né, do nosso conteúdo, da página em si, ou seja, aquela página já que a pessoa clicou, já acessou e está lendo o conteúdo de interesse dela, normalmente o olho corre, né, de cima para baixo, numa linha vertical, e quando ele vai olhando ali, ou seja, eu estou aqui de repente, né, fazendo ali, olhando visualmente, aí vi uma coisa que me interessa, meu olho corre da esquerda para a direita, fazendo a leitura, né, e assim sucessivamente com outros pontos que pode ocorrer dentro da página, né. Então a gente tem exemplos aqui, né, como a gente estava vendo ali, ó, parece um F, inclusive, ó, né? A gente tem aqui um exemplo como pode ser um F, ó, né? Aqui, ó, dá para perceber isso, né? Ó, né? Essas partes mais vermelhas e laranjas são as partes de maior interesse, as parte quente, né? E as partes azuis ali, né, com cores frias, são a parte que não tem tanto interesse assim, né? Tá certo? Então aqui a gente já tem uma noção do que seria o mapa de calor, né? Tá certo? E seguindo esse princípio, o próximo passo é a gente fazer o quê? A gente fazer o artigo em si, né? Eu vou até olhar aqui, agora a gente vai abrir umas páginas, né, para a gente fazer uma análise dentro desse princípio. Então eu digitei aqui no Google, né, ó, marketing, né, e mandei ele buscar, né? E aí ele me trouxe aqui algumas informações preliminar, algumas páginas, né? Fez aqui alguns apontamentos, né? Algumas outras páginas, uma localização, né? E fui descendo ali
e peguei uma página específica aí para a gente dar uma olhada, que é a página do Ney Patel, né, que é um dos maiores autoridades no mundo a respeito de marketing, né? Eu sempre consulto essa página dele, que é bem interessante, tem muito conteúdo, cara, realmente muito bom, né? Então aqui a gente tem o site dele, né, o blog dele, né, que é essa página aqui, né? Então a gente vai estar dando, peguei aleatório, tá? Poderia ser qualquer outro blog, mas o importante aqui é a gente entender como que esse conteúdo ocorre. Então, na medida que eu desço aqui a página, ó, eu estou fazendo escaneamento do olho, eu de repente achei a parte, o que é marketing? Aí você começa a ler aqui, ó, né? E claro que o programa vai estar mapeando essa leitura, o tempo que eu estou fazendo essa leitura. Então o mapa de calor vai construir que essa parte aqui é interessante. Então ele vai. Aí de repente já li, não quero ler o segundo parágrafo, vou correr mais um pouquinho, né? Vou aqui para baixo. E ele está percebendo isso mapeando, né? Então o mapa de calor faz isso, né? Ele detecta os pontos importantes e com base nesses pontos importantes é feito um levantamento depois dos principais tópicos de interesse do usuário para que possa ser desenvolvido novos conteúdos em cima do interesse de quem navega no site, né? Isso faz com que a pessoa volte mais vezes naquele site e encontre conteúdo de relevância, né? Tá certo? Esse primeiro passo é isso aí, né? Entender o mapa de calor, a hierarquia de conteúdo, né? Baseada aqui no na nossa visão, né, da leitura hierarquia em F e hierarquia em Z, ok? Então, por enquanto é só. Na próxima aula a gente vai estar vendo o artigo em si, né? Como é que essa arquitetura de informação, essa hierarquia de informação em F os tópicos importantes ali que o Google vai levar em conta para achar esse conteúdo na hora da pesquisa e da busca por parte do usuário, tá certo?